Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, e orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos, que todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro pela cura física de todos os seres humanos, pela cura interior de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que todos os seres humanos sejam curados, sejam libertados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e vejam novas todas as coisas. Hoje nós estamos celebrando a memória dos 7 santos fundadores dos Servitas, os fundadores da Ordem dos Servos de Maria Imaculada, a Senhora das Dores. Os 7 santos fundadores dos Servitas nasceram em Florença. Levaram primeiramente vida eremítica no Monte Cenário, venerando de modo particular a Virgem Maria. Depois dedicaram-se à pregação por toda a Toscana e fundaram a Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. A Ordem dos Servitas foi aprovada no ano de 1304 pela Sé Apostólica. Celebrando-se hoje a sua memória, porque, segundo consta, neste dia morreu Santo Aleixo Falconieri, um dos 7 fundadores dos Servitas, no ano de 1310. Fundaram a Ordem dos Servitas, dos Servos de Maria Imaculada, para anunciar o Evangelho com as glórias de Maria Imaculada e contemplar as 7 dores da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores. Oremos. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores dos Servitas, que se distinguiram pela devoção à Virgem Maria e a vós conduziram o vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão.
Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vos recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, chamando a atenção dos seus discípulos, porque eles esqueceram de levar pães. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo adverte os discípulos, primeiramente, para que eles tomem cuidado com o fermento de fariseus, com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo pede para os seus discípulos tomarem muito cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Porque o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes é pura hipocrisia, pura falsidade, pura maldade. E na realidade, em nosso cotidiano, nós temos que tomar muito cuidado com o fermento de certas pessoas, que é pura hipocrisia, que é pura falsidade, que é pura maldade. O nosso Senhor Jesus Cristo pedindo aos seus discípulos para eles tomarem muito cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando para todos nós, para que nós tomemos muito cuidado com o fermento de certas pessoas, que é cheio de maldade, de falsidade, de hipocrisia. Temos que tomar muito cuidado com o fermento de certas pessoas, que é só falsidade, é só maldade, é só hipocrisia. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para eles tomarem muito cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus, os discípulos ficaram conversando entre si, ficaram questionando: é porque não temos pão? É porque não temos pão? Mas Jesus percebeu interiormente o que eles estavam pensando. Então o nosso Senhor Jesus Cristo faz umas perguntas para eles, e vemos aqui as interrogações que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo sobre quando repartiram os pães para as multidões, dos 7 pães e alguns peixinhos que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou uma multidão.
Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com os seus discípulos para que eles observem bem os sinais, vejam os sinais e os 2 peixes e alguns peixes do resto que sobraram, colocaram em 7 cestos. 7, o número da perfeição, o número da totalidade. E desse resto, e desses pedaços que sobraram, nós comemos em nossas refeições, em nossos lanches. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos para eles serem puros de coração, para eles serem fortes na fé, para eles crerem e tomarem muito cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção para que nós tomemos cuidado com o fermento de certas pessoas e que nós compreendamos os milagres e que nós vejamos os milagres e oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos puros de coração, sejamos fortes na fé, creiamos, permaneçamos em Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos creiam, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compreendamos os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos em nosso Senhor Jesus Cristo e vejamos o sinal, vejamos os milagres acontecer
que os milagres estão acontecendo. Sejamos fortes na fé. E hoje encerramos este primeiro ciclo, este primeiro itinerário do tempo comum. Amanhã estaremos iniciando o tempo da Quaresma, tempo de penitência e conversão. Estejamos juntos, rezando uns pelos outros, e vejamos novas todas as coisas. Feliz terça-feira de Carnaval, e estejamos formando novas amizades para que em tudo Deus seja glorificado. Yo